Aleluia. Glória a Jesus. Pode ser Maria Eduarda. Glória a Jesus. Boa tarde para todos vocês, a paz do Senhor Jesus. Mais um momento para refletirmos a respeito do reino de Deus, de alguns textos bíblicos. E hoje, como combinado, segunda-feira, íamos retornar um estudo que nós estávamos tendo quinta e sexta passada. Eu acho que o áudio esteja funcionando, né? Eu sempre tenho um problema com esse microfone, me dá uma raiva às vezes, mas eu acho que ele está funcionando. Sem perca de tempo, Tiago, capítulo 3, versículo 2, nós vamos falar sobre língua, o poder da língua, poder para o bem e poder para o mal. Sobre trancar a boca, o título da live é Tranque a Boca e Abra os Céus, né? E eu quero só apenas contextualizar. Quinta-feira nós falamos sobre brilhar sempre, ou seja, que nós devemos brilhar independente de onde nós estamos, na escola, na igreja, no trabalho e etc. Na sexta-feira nós falamos sobre estar preso, mas porém estar liberto para servir, né? Então, ou seja, entenda, é uma linha contínua, tá? Todos os devocionais estão ligados um no outro. O primeiro é você brilhar sempre, o segundo é você servir mesmo não estando na igreja, estar preso no trabalho, na faculdade, e você conseguir servir a Deus ali. E por último, nós vamos falar sobre como você deve se portar em certos lugares que você vai estar, no trabalho, na escola e etc e tal, e como é que você deve reagir aos seus colegas, pessoas que não são crentes e que devem ver você brilhando à luz do evangelho, e o que você deve fazer para levar o evangelho para eles. Qual é a primeira lição? Trancar a boca. E nós vamos falar sobre isso. O texto é Timóteo, capítulo 3, perdão, Timóteo não, Tiago, capítulo de número 3, versículo 2 apenas. Tiago, capítulo de número 3, versículo 2, que diz assim: Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito, perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Vou ler mais uma vez. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ok. Lido esse texto, nós vamos falar sobre conseguir trancar a boca. Todo jovem cristão, pelo menos que teme ao Senhor, já passou por um momento da vida dele que ele percebeu que ele não estava representando o reino de Deus como deveria. Todo jovem cristão, pelo menos comigo, diversas vezes. Seja uma roda de amigos, que quando você está brincando e quando você sai de lá, você sai daquela roda de amigos, vai para sua casa e você fica com aquele peso na consciência, né? Não era para eu ter contado aquela piada, não era para eu ter rido daquilo, não era para eu ter falado aquela palavra, não era para ter cantado aquela música, e etc e tal. Todo jovem cristão que teme a Deus passou por essa experiência. Todo jovem cristão ele já se entristeceu por seus amigos, colegas, funcionários e o que for, não verem a luz do evangelho nele. E ele ficar magoado falando, caramba, os meus amigos não enxergam que eu sou um crente de verdade. Eles não me levam a sério como cristão. Como é que eu faço para reverter isso? Simples, simples. Você está inserido em um contexto que pessoas não são crentes, ou até são crentes, mas não vivem uma vida de fidelidade, santidade de verdade, fingem ser crentes, e você quer mostrar a luz do evangelho. E por onde eu começo? Vamos lá. Você começa trancando a boca. Para você abrir o céu no local onde você trabalha, é importante você aprender a trancar a boca para abrir o céu. Provérbios, capítulo 13, Provérbios, eu anotei aqui, eu quero fazer questão de ler. Provérbios, capítulo 13, versículo 2, diz assim, ó, do fruto da boca o homem comerá o bem, mas o desejo dos pérfidos é a violência. Ou seja, o justo depende muito da boca dele. Ele depende muito do que fala. Então, como é que você vai reverter? Carlos, eu trabalho, eu estudo, eu estou em um local onde as pessoas não veem que eu sou crente. As pessoas não veem que eu temo ao Senhor. Por onde eu vou começar? Eu vou começar lendo eu vou começar trancando minha boca. Carlos, para que eu devo trancar a boca?
você primeiramente deve trancar a boca para a imoralidade. Olha o que diz Efésios capítulo 5. Efésios capítulo de número 5, versículo 3, diz uma verdade poderosa a respeito do que nós devemos, como nós devemos se portar referente à nossa boca. Efésios capítulo 5, 3 e 4, olha só. Mas a impudícia de toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeie em vós, como convém os santos. Versículo 4. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graça. O apóstolo Paulo está falando o seguinte, que no meio de vós não esteja nem a menção de imoralidade. Tudo aquilo que é impuro, que é prostituição, é chocarrice, é imoralidade, que não seja nem motivo de piada para vocês. Então, primeiramente, você começa trancando a boca para imoralidades, onde você está trabalhando, estudando, etc. e tal. Você tranca a boca para imoralidades. Por exemplo, você também tem que trancar a boca para a mentira, né? Trancar a boca para mentira. Provérbios 12, 22 condena a mentira. Então, a mentira é pecado. Porque todos nós sabemos, aprendemos desde criança que o pai da mentira é o capeta, é o Satanás. Então, você tem que trancar a boca para mentira. Evita piadas, histórias, contos, momentos que você teve na sua vida que você vai ter que acrescentar algo, que você vai ter que incrementar, que você vai ter que contar algo que não seja verdade para os seus amigos, porque mentira tem uma perna curta. E em uma hora você, que deveria ser apresentado como cristão, vai ser apresentado como o carinha que conta a história, o carinha das mentiras. Olha lá, vem o João, o mentiroso. Isso não pega bem para o cristão. Então você tranca a sua boca para imoralidade. Você tranca a sua boca para mentira. Você não conta mentira, você não conta história. Evita abrir sua boca enquanto você está com pessoas que não são crentes. É o conselho que eu daria para todo jovem que estaria começando a fé. Tranque sua boca para pessoas que não são crentes. Evita falar, evita comunicar algo, evita dar opinião, evita falar demais. Porque a pessoa que falar demais, uma hora vai falar algo que não devia. E isso aí, você pode falar 90 palavras a respeito do reino de Deus. Se você falar uma que faça tropeçar o seu caráter, as pessoas ao seu redor vão marcar por essa única palavra. Então evita falar demais. Fale o necessário, mas nós vamos chegar lá. Agora, beleza. Eu tô no trabalho, eu tô na escola e eu quero que as pessoas vejam que eu sou crente. Eu não quero, eu dei uma liberdade que eu não deveria dar, né? As pessoas talvez brincam com você, conta piadas, etc e tal, imorais, e eu não sei como é que eu devo reverter isso. Primeiro, tranque a boca para a imoralidade. E quando eu digo trancar a boca, o sorriso vale muito. O sorriso é muito importante. Por que o sorriso é muito importante? Porque quando você sorri de algo, você está meio que concordando ou achando legal aquilo que está sendo dito. Então, quando é contada uma piada de duplo sentido, uma piada imoral, algo que profere os princípios, infere os princípios bíblicos, e você sorri para aquilo, você dá risada, você está concordando e você está dando liberdade de corda para os seus colegas ao redor continuarem com a conversa que eles têm com você, continuarem com piadas imorais, obscenas, etc. e tal. Então, cuidado até com o sorriso. Tranque a boca para as coisas que não agradam a Deus. Agora, meu filho, não basta você trancar, porque se você tranca a boca e não fala mais nada, você vai ser um antipático. Você não vai fazer aquilo que você queria. Você queria levar o reino, né? Você quer evangelizar, você quer ganhar almas. Pois é, quando você tranca a boca, e só tranca a boca, você vai ser aquele cara fechado, aquele cara antipático, aquele cara mal educado, tá? Então, beleza, tranca a boca para moralidade, tranca a boca para mentira, mas abra a boca para, primeiramente, palavra. Efésios capítulo 4, versículo 29. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Efésios. Aqui achei. Efésios capítulo de número 4, versículo 29. Olha que diz assim. Olha que diz. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Apóstolo Paulo. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem. Olha que lição do apóstolo Paulo. Não abra sua boca para nenhuma palavra torpe, apenas para aquilo que edifica, se tiver necessidade. Se tiver necessidade. Então você está no seu trabalhinho, você está na sua escolinha, você está rodeado de pessoas que não são crentes. Cala a boca, não abra para nada. Não dê risada de piadas imorais.
Não conte mentiras, não fale palavrões, não cante a música da roda, não concorde com aquilo que está sendo dito, que denigre a imagem de Deus, a palavra de Deus. Não concorde. Mas se necessário for, abra a boca, mas para falar algo que edifica. E se necessário for. Porque se você falar aquilo que edifica, mas se não for necessário, corre dois riscos. Ou você se torna um cara chato, ou senão, no meio das coisas boas que você vai falar, pelo fato de você estar falando demais, você acaba tropeçando em uma palavra. E vão usar isso contra você. Então, abra sua boca para falar a palavra, aquilo que for necessário. Aquilo que for necessário. Abra sua boca para a palavra. Responda com aquilo que for útil. Provérbios 15, 28. Eu anotei aqui. Provérbios. Bíblia Nova é difícil de achar. Provérbios 15, 28. O coração do justo medita no que vai responder, mas a boca dos perversos transborda as maldades. O justo, ele pensa antes de falar. Ele não fala qualquer coisa. O crente, ele tem que controlar a boca até no impulso. Ele não pode falar qualquer besteira. Ele não pode falar por impulso. É um perigo ele falar por impulso. Então, o crente, quando está em ambientes que não há pessoas evangélicas, cuidado para você não falar com impulso. Você falar aquilo que pensa, porque você vai falar algo que não deve ser falado. E vai ofuscar o evangelho que vai ser pregado por você. Porque vai ser difícil você pregar o evangelho depois. Vamos lá. Abra a tua boca para pregar. Salmos 71:15. Né? O salmista fala que ele vai abrir a boca para pregar a palavra de Deus. E para encerrar, o último texto que nós vamos ler, a pergunta que deve ser feita é: Carlos, eu estou no ambiente, eu não estou na igreja, não estou no evangelismo, eu estou no trabalho, cara. Eu estou no trabalho, eu estou na escola, eu estou na faculdade. Como é que eu vou fazer o reino de Deus avançar? Como é que eu vou fazer o reino de Deus prosperar? Eu devo trancar a boca para a imoralidade, para a mentira, para aquilo que não é belo. E eu tenho que abrir a boca para pregar a palavra. Deus me usaria para isso? Deus me usaria no meu trabalho? Deus usaria a minha boca na minha escola? O último texto que vamos ler. Salmos 81, verso 10. Para terminar. Salmos 81, versículo 10. Aqui que diz: Eu, o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, abre bem a boca e eu a encherei. Tiago, capítulo 1, verso 6 diz que aquele que tem falta de sabedoria, ore a Deus e peça, porque ele não dá como fosse uma pessoa mão de vaca, né? Ele não dá por miséria, ele dá em abundância a sabedoria. Então, se você está no trabalho, você está na escola, você está na faculdade, você está com colegas, você está na roda de pessoas, que você precisa falar a verdade, você tem dúvida, será que eu devo abrir minha boca? Será que Deus me usaria para falar a verdade no meio dos meus amigos? Tá aí. Salmos 81, 10. Abre bem tua boca que eu te encherei. Abre bem tua boca. Quando você tranca a boca para imoralidade, quando você tranca a boca para chocarrice, quando você tranca a boca para mentira, quando você tranca a boca para piadas imorais, você tranca a boca para isso. E quando você abre a boca, quando for necessário para falar a verdade, abra bem tua boca que eu a encherei. Isso é palavra de Deus. Isso aqui não é palavra de Carlos. Isso aqui não é palavra do Papa. Isso aqui não é palavra de pastor. Isso aqui não é palavra de teólogo. Isso aqui é letras do Espírito Santo, inspiradas por ele. E ele diz: abre bem a tua boca que eu a encherei. Então eu encerro esse estudo de 3 devocionais. Se você não assistiu os outros 2, vai lá no YouTube. Tem aqui no Instagram também salvo os 2 outros devocionais, onde nós estamos falando de como você brilhar fora da igreja. Brilhar a respeito de brilhar a luz do reino. E você deve brilhar com suas obras, você deve brilhar independente de onde você esteja. Foi o último devocional, né? Independente se você está preso ou não, se você está na cadeia, se você está no presídio, se você está na escola, se você está atrás do balcão, se você está trabalhando com a enxada na mão, não importa, você tem que brilhar a luz do evangelho onde você esteja. E como é que eu faço para brilhar? A primeira lição é: tranque a boca e abre os céus. Tranque a sua boca para a verdade, tranque sua boca para a mentira, e o céu vai se abrir para a verdade. Tranque sua boca para a imoralidade, que o céu vai se abrir para a pureza. É dito e feito. Então, leve a luz do evangelho assim. Tranque sua boca e quando for necessário, abra. Mas para falar a verdade de Cristo Jesus. Um grande abraço a todos vocês. A live vai ficar salva aqui no Instagram, como sempre, vai ficar no YouTube. E é isso aí. Deus abençoe e graça.